Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 e enviou-os, 2 a 2, à sua frente, a toda cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levei bolsa, nem sacola, nem sandália, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda a palavra do Senhor. Podemos nos sentar e cantar. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Outra vez, todos nós. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Foi isso que Santo Antônio fez. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Interessante que quando as relíquias de Santo Antônio passaram aqui, quando nós estávamos celebrando aquela grande data, e as relíquias percorreram o Brasil inteirinho, e aqui foi o último lugar. O Frei me recordava agora há pouco, antes da missa, que aqui, no palco do Rincão, foi dito justamente que Santo Antônio, aliás, que São Francisco e Santo Antônio cantaram uma canção nova. E o Frei que estava dirigindo tudo, era o provincial, ele repetiu isso e colocou ênfase e disse: esse cântico novo, essa canção nova que eles cantaram continua até hoje. E realmente é isso, meus irmãos. E eu não estou falando apenas da canção nova Nós, mas estou falando da canção nova que todos nós cristãos, que todos nós filhos, filhas de Deus, precisamos cantar com a nossa vida. É isso que o Senhor manda que nós
cantemos, que a nossa vida seja esse cântico. O Senhor não está querendo apenas que São Francisco e que Santo Antônio cantem uma canção nova. O Senhor quer que todos nós, com a nossa vida, cantemos esta canção nova. Cantemos mais uma vez. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Nós, em geral, quando ouvimos falar dos santos, ainda mais de Santo Antônio, que é um grande santo, tão popular, interessante, não sei se você sabe isso. Aquela vez que os freis estiveram aqui, eles mesmos falaram que Santo Antônio acabou sendo mais conhecido no mundo inteiro do que o próprio São Francisco. Claro que São Francisco é conhecidíssimo e é muito seguido no mundo inteiro, mas estatísticas mostram que Santo Antônio é muito mais ainda. O filho acabou superando o próprio pai, porque na verdade Santo Antônio é filho de São Francisco. Santo Antônio Fernando, o nome dele era Fernando, ele tomou o nome de Antônio quando ele entrou para a ordem, naqueles inícios ainda, mas a ordem já existia. Então, quando nós olhamos para um santo, especialmente um santo tão grande e tão popular como Santo Antônio, a nossa tendência, infelizmente, é de pensar que isso é para os grandes santos, que a santidade é para pessoas muito especiais como Santo Antônio, e que essa santidade não é para nós. Não é verdade. E aí está a grande tirada que Deus tem para nós. E gente, não pode ficar unicamente uma frase bonita na Bíblia: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não pode ficar apenas uma frase na Bíblia, uma frase bonita, até quem sabe a gente dizendo essa frase romanticamente, pomposamente, com um fundo musical: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e um toque de música. Não, isso é para ser verdade, porque realmente esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Interessante que nessa Bíblia, a tradução da CNBB, a tradução está: a vontade de Deus é que sejais santos. Eu diria, é até mais incisivo. A vontade de Deus é que sejais santos. Mas você diz: mas eu? E a palavra de Deus diz: sim, você. Porque cada um é chamado a ser santo no seu estado de vida, na sua situação, do seu jeito, na sua condição, mas todos somos chamados a ser santos. Até existe uma frase que diz que os maus não são bons, porque os bons não são melhores. Mas eu preciso acrescentar que realmente há isso, os maus, e talvez esses maus estejam dentro da sua casa, pertinho de você, e talvez você até sofra por causa disso, por gente que infelizmente age mal dentro da sua casa. Talvez seja seu marido, seu pai, talvez seja um dos seus filhos, uma das suas filhas, talvez seja seu irmão, não sei, talvez gente muito próxima a você, é a ovelha negra da casa. Mas eu preciso dizer que isso é verdade, que os maus, até a ovelha negra da sua casa é a ovelha negra. Os maus não são bons, porque os bons não são melhores. Eles acabam se satisfazendo com o fato de serem simplesmente bons, e basta. E muitas vezes a gente se satisfaz não apenas em ser bom, mas em ser mais ou menos. E bem do jeitinho brasileiro, nós nos satisfazemos, infelizmente, com o mais ou menos, quebrando o galho. Acho que você se lembra da primeira leitura de ontem, onde Elias, a mandato de Deus, coloca o povo de Israel
numa encruzilhada, dizendo: até quando vocês ficarão saltitando como passarinhos nos dois galhos da forquilha? Acho que você já viu o passarinho pulando nos dois galhos da forquilha, a forquilha da árvore, né? E ali o passarinho saltitando, pulando de galho em galho na forquilha. E Elias teve que dizer: até quando vocês ficarão saltitando nos dois galhos da forquilha? Vocês nem são realmente de Deus e nem realmente não de Deus. Até quando? E Elias é obrigado a dizer, com palavras muito candentes para o povo, que eles não podiam mais continuar neste mais ou menos, um pouco de Deus e um pouco não de Deus. E realmente, gente, é isso. Eu posso dizer a você, não quero te ofender não, talvez haja pessoas ruins, pessoas que pecam, pessoas com vida errada, pessoas no vício dentro da sua casa, porque a gente se satisfaz em ser apenas bom, e muitas vezes se satisfaz em ser apenas mais ou menos. Os maus não são bons. Talvez os nossos filhos, deixa eu dizer junto, os nossos filhos não são bons como nós queremos que eles sejam, porque nós não somos melhores, porque nós nos satisfazemos em ser simplesmente bons, e às vezes nos satisfazemos pior em sermos apenas mais ou menos. Mas eu estava dizendo, eu preciso acrescentar que nós que somos bons, e até mesmo que nós que somos melhores, não temos a coragem, não temos a ousadia de seguir a vontade de Deus e sermos santos. Eu me lembro que quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, na primeira vez, ele ainda estava forte e robusto, era um atleta, e ele fez aqui em São Paulo a beatificação do Padre Anchieta, e lá no sul ele fez a beatificação da Beata Paulina, que hoje é santa. Eu me lembro que o Papa dizia com voz muito forte: o Brasil precisa de santos, o Brasil precisa de muitos santos. A gente era uma palavra profética, porque o Brasil está na situação em que ele está, é porque justamente nós não somos santos, é porque nesses 21 anos, porque faz justamente 21 anos, veja o que são 21 anos, o Papa esteve a primeira vez aqui no Brasil em 1981, nós já estamos agora em 2002, 21 anos é a idade de muito jovem. Talvez você que esteja aqui, rapazes seminaristas que estão aqui, tenham 21 anos, quem tem 21 anos aqui, levanta a mão, olha aí, eles têm 21 anos, e que beleza, é a idade de um jovem, é a idade de uma pessoa, e 21 anos é um marco. Nesses 21 anos, nós não nos tornamos santos, o Brasil não teve santos, nós não ouvimos a voz profética. Deixa eu dizer, por isso que o Brasil está assim, é por isso que nós estamos numa encruzilhada, é por isso que a nossa política está assim, é por isso que a nossa corrupção está assim, é por isso que a nossa violência está assim, a agressividade das nossas cidades, que não são apenas as cidades grandes, está uma coisa insuportável, nós não temos mais liberdade nenhuma, parece que nós é que vivemos dentro de prisões, para podermos ter um pouco de segurança, e nem atrás das nossas prisões nós conseguimos ter segurança. O Brasil está assim, o Brasil está esse despudor, porque na verdade é um despudor, é uma depravação que nós estamos vendo e vivendo. Por quê? Porque nós não temos santos, os maus não são bons, os corruptos não deixam de ser corruptos, os violentos, os assaltantes, os sequestradores não deixam de ser assaltantes, sequestradores, os ladrões não deixam de ser ladrões, os adúlteros não deixam de ser adúlteros, as meninas de programa, as prostitutas não deixam essa vida, porque nós não somos melhores e porque nós não ousamos ser santos. É preciso dizer a mim mesmo, a situação está assim porque você, Padre Jonas, não é santo ainda o quanto você já devia ter sido. E nesses 21 anos em que o Papa deixou ecoando no Brasil inteiro
O Brasil precisa de santos, de muitos santos. Isso ficou apenas com uma palavra, e meus irmãos, não era uma palavra, era uma palavra de ordem, era uma palavra profética, era uma palavra de Deus. Hoje nós estamos colhendo as consequências. Hoje nós estamos colhendo as consequências. E talvez essas consequências dentro da nossa própria casa. Eu sei como é triste para um pai e para uma mãe ter um rapaz dentro de casa que é homossexual. Pior ainda que talvez nem seja homossexual, mas coisas aconteceram na vida dele, que ele está na prática homossexual. Quantas famílias vivem com o coração na mão e com o rosto cheio, ruborizado, vermelho, de vergonha, porque o próprio filho vive esta vida. Quantos lares, quantos pais, quantas mães sofrem porque a sua filha está vivendo também o lesbianismo. Como é doloroso para um coração de pai e de mãe, porque nós não criamos os nossos filhos para isso. Mas por que o mundo está assim? Porque nós não somos santos. Eu não estou jogando na sua cara, estou jogando na minha cara também. Porque nós não somos santos, porque nós padres não somos santos, porque os religiosos, as religiosas não somos santos, porque os consagrados não somos santos. O Brasil está assim, as nossas famílias estão assim. Nós não podemos jogar no nosso povo, nós não podemos jogar nos homossexuais, nós não podemos jogar nas lésbicas, não, temos que jogar em nós, porque é verdade, os maus não são bons, porque os bons não são melhores, e porque os melhores não são santos. Gente, é uma escala, e para que haja uma multidão de bons, é preciso que nós tenhamos santos, e quanto mais santos, mais bons nós teremos. Eu acho que você está me entendendo, não é verdade? Para termos toda uma família realmente boa, que pode se chamar boa, todos os membros da nossa família serem bons, verdadeiramente bons, bons filhos, bons profissionais, bons cristãos, honestos. Para termos uma família boa, os pais precisam ser melhores, digo mais, os pais precisam ser santos. Não foi à toa que Jesus disse, isso está no Evangelho: sereis perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sereis perfeitos. Aí existe uma ordem, mas existe também uma afirmação, é Jesus dizendo: sereis. Sereis porque é possível ser. Claro, exige esforço, exige, claro que exige. Mas muitas vezes nós pensamos que é um esforço sobre-humano, e não é. Porque você não é chamado a ser santo como Santo Antônio. Santo Antônio foi chamado a ser santo do jeito dele, pregador e missionário, franciscano. Mas talvez você foi chamado a ser santo, pai de família, mãe de família, jovem profissional desta, daquela profissão. Não existe uma profissão onde não possa haver santos. Santo, casado, santa, casada, santo, pai de família, esposo, mas santo, santa, mãe de família, esposa, mas santa. Você vê, João Paulo II quer inclusive canonizar casais. Mas por que ele quer canonizar casais? Porque ele sabe que o próprio casamento, até ele explica as dificuldades próprias de casamento, não é fugindo ao matrimônio, não é vivendo, por exemplo, os dois como se fossem irmãos dentro de casa, porque a gente pensa, para ser santo, então os dois vão viver dentro de casa como irmãos, sem relacionamento conjugal. Se tem algum filho, tudo bem, mas não vão ter mais, ou até quem sabe não vão ter filhos para poderem ser santos. Não, não é isso. Serão esposos, terão relações conjugais, viverão a própria vida sexual, mas tudo com santidade, terão filhos, e as dificuldades de ter filho, as dificuldades de educar os filhos, as dificuldades próprias de um lar, de uma família,
Qual é a família que não encontra mil dificuldades, os problemas, inclusive os problemas econômicos próprios de uma família? Mas o Papa explica as próprias dificuldades próprias de uma família são matéria-prima para que o casal se santifique. Tudo isso, gente, são meios para a gente se santificar. Causa dor, causa sofrimento, exige esforço. Mas quando os casais perseveram e vão e buscam e lutam para não pecar, e lutam para fazer tudo de acordo com o Evangelho, para viver do jeito do Evangelho, para resolver as coisas do jeito de Jesus. Quando os casais se esforçam para serem bons entre si, bons com os filhos, bons com os vizinhos, honestos, verdadeiros, sinceros, ajudando uns aos outros, ajudando os filhos, ajudando os parentes, ajudando os vizinhos, ajudando os outros que nem são vizinhos. Isso tudo é matéria-prima para a santificação. Deixa eu dizer, você que é pai, que é mãe, numa família, você tem até mais matéria-prima para a santificação do que nós padres, porque você tem as dificuldades, os problemas do seu dia a dia. Assim como nós temos o pão nosso de cada dia, você tem os sofrimentos, as durezas de cada dia, que são matéria-prima para a sua santidade. E o Senhor está explicando, e hoje é um dia maravilhoso para o Senhor explicar para todos nós, para mim que sou padre, que preciso ser santo como Santo Antônio, para mim que sou pregador, para mim que sou missionário, sou. Santo Antônio para mim é um modelo, é um exemplo, e Deus está me dizendo: Jonas, você precisa ser santo como Antônio precisa. Antônio não era ainda Santo Antônio, ele era Antônio, antes Fernando, mas tudo aquilo que ele viveu como franciscano, como missionário, como pregador, na sua vida fraterna, na sua vida com o povo, as durezas que ele enfrentou, também as dificuldades, as oposições, porque não pense que foi fácil, os problemas que ele teve que enfrentar, tudo isso foi fazendo dele, e ele fez disso matéria-prima para ele ser santo. E Deus me diz: você precisa ser santo como Antônio. Mas para você, ele diz, você precisa ser santo como, por exemplo, agora os beatos Luigi, como é que chama? Os dois Beltrame, o sobrenome deles é Beltrame. Quem se lembrar, os dois que foram beatificados, o casal que foi beatificado, ele chama-se Luigi, e ela, me esqueci o nome agora, e os dois são Beltrame, o sobrenome deles. Você é chamada a ser santo como eles. E quando o Papa os beatificou, foi nesse ano, lá em Roma, ele disse que ele estava beatificando-os, não porque eles se ausentaram dos problemas de família. Inclusive eles tiveram uma das filhas que era excepcional, tipo mongoloide. O Papa explicou: não, eles não se retiraram da vida de família, eles não se retiraram das responsabilidades próprias de casal, não. Eles tiraram a matéria-prima para a sua santificação da vida familiar, e eles esmiuçou as coisas do dia a dia. Assim como a gente luta a sua pelo pão nosso de cada dia, a gente luta a sua pela santidade de cada dia, vivida no seu lar. Eu quero dizer hoje a você, a sua vida de família, a sua vida de pai, a sua vida de mãe, a sua vida de esposa, a sua vida de marido, de profissional que trabalha, que sua, que luta. A sua vida é matéria-prima para você ser santo. Deus não quer você santo do jeito de Santo Antônio, mas como Santo Antônio foi, do seu jeito, no seu estado de vida, Deus quer que você seja santo no seu estado de vida. E Deus está dizendo hoje: meu filho, é possível. Minha filha, é possível. Ele diz mais: para que a sua família inteira seja boa, todos os seus filhos sejam bons, e o seu casamento seja bom, você precisa ser melhor, e você precisa ter a ousadia de ser santo. Você não pode ficar apenas em ser bom, e você não pode, muito menos, ficar apenas no mais ou menos, não. Se você ficar no apenas bom, os seus filhos vão ser maus.
Me perdoe. Se você se contentar apenas em ser bom, eu sou um bom marido, eu sou um bom esposo, eu sou um bom pai, eu cumpro os meus deveres, eu ponho dinheiro em casa, eu faço tudo que um bom marido pode fazer. Mas se você não ousa ser melhor, digo mais, se você não ousa ser santo, se você ficar apenas no bom, desculpe, os seus filhos vão ser maus, e vão continuar sendo maus. Não, é preciso que nós sejamos melhores. Eu já testemunhei aqui que meu pai e minha mãe enfrentaram muitas dificuldades, muitas. Interessante, em primeiro lugar, eu sempre disse e sempre considerei meu pai como um homem justo, como um homem santo, do jeito dele, que trabalhava desmatando mata aqui no estado de São Paulo, um trabalho duro. Aos 7 anos papai já era carroceiro, 7 anos, gente, e não era carroceiro de pegar uma carrocinha e brincar, não, dessas carroças de pegar toras de madeira na mata e carregar, inclusive com grande risco. Ele, menino, montava cavalo na tora e levava, o cavalo te arrastava aquela tora. No fundo ele era arrastado pela própria tora, tinha rodas embaixo, mas ele estava montado na tora, a tora de lenha, a tora de madeira, arrancada na mata. Depois papai tornou-se pedreiro e foi a vida inteira pedreiro, faleceu pedreiro. Uma vida dura, uma vida de pobreza, inclusive por causa dos meus olhos, porque com 2 anos eu fiz cirurgia dos 2 olhos, do contrário eu teria perdido a visão. Papai acabou me levando no melhor oftalmologista da época, o Dr. Penido Bournier, todo mundo conhece, ainda hoje existe o Instituto Penido Bournier lá em Campinas, que é por causa desse grande doutor que o Brasil teve. Foi lá que eu fui, foi por ele que eu fui operado. Salvou a minha visão, mas meu pai teve que depois pagar a minha cirurgia. Por isso que ele foi para São Paulo, foi morar em porão. Mamãe ficou tuberculosa, uma vida de 1000 dificuldades, mas meu pai firme. Como eu conto sempre, ele não era de igreja, mas quando eu fui para o seminário, meu pai voltou de cheio para a igreja, tornou-se mariano, ele praticamente fundou a congregação mariana na nossa paróquia, tornou-se vicentino e ele foi o fundador dos vicentinos na nossa paróquia. A vida inteira ele foi vicentino, conjugando mariano e vicentino ao mesmo tempo, o que é possível. E firme, com todas as dificuldades. Nós 6, sou eu, meu irmão José Carlos e mais 4 irmãs. Eu sempre disse que meu pai era um homem justo. Hoje, nos termos de João Paulo II, eu posso dizer, meu pai foi alguém que tornou-se santo. Claro, ele não é santo de altar, mas tornou-se santo pelo casamento, como esposo, como pai. Eu sou fruto, eu sou o resultado, eu sou o Padre Jonas porque meu pai foi santo. Não é que meu pai é santo porque ele foi pai do Padre Jonas, não, eu sou o Padre Jonas com tudo aquilo que Deus me dá a graça de ser, porque meu pai foi santo, eu sou o resultado dele. Se meu pai não fosse santo, ele não seria nem bom. Mas se hoje eu posso fazer tudo isso, e devo fazer, e claro, eu tenho que ser melhor, e tenho que ser santo, por causa dos meus filhos, claro, filhos espirituais, mas eu preciso ser santo por causa deles, e por causa de uma multidão, para a qual eu estou enviada, como Santo Antônio. Eu preciso ser santo, mas se eu sou o Padre Jonas, é porque meu pai foi santo, e porque mãe é mãe, e mãe está sempre mais perto. Mamãe era muito nervosa, mas nervosa porque ela foi sempre doente. Mamãe também teve problema como eu, de visão, e chegou a ficar cega. Depois, graças a Deus, ela recuperou a visão. Mamãe foi tuberculosa, isso debilitou muito a ela. Mamãe tinha uma dor de cabeça. Talvez em termos de hoje, se descobrisse que ela tivesse ATM, você sabe o que é ATM? Até hoje pensando, né, pelo jeito dos dentes da minha mãe, que eram bem salientes e tal, eu faço a suposição que talvez ela tivesse
ATM, essa doença, né, que vem por causa dos dentes, mas que causa uma dor de cabeça terrível. Mamãe tinha essa dor de cabeça, ela pensava que fosse enxaqueca, talvez fosse, talvez não fosse, mas que ela tinha uma dor de cabeça tremenda, tinha. Mas, e por causa disso ela era muito nervosa, e claro, eu era muito arteiro, não só meu irmão, eu também era quieto, mas era arteiro, e muito arteiro, e eu apanhava, né? Assim como tinha o pão nosso de cada dia, tinha a sova, a surra de cada dia, e eu era bem merecida, né? Durante um bom tempo eu apanhava todos os dias. E eu digo, era merecido, hoje eu digo, era merecido, pelas artes que eu fazia. Por tudo isso eu dizia que meu pai era justo, meu pai era santo, mas eu não tinha assim, de coração, de dizer que a minha mãe era santa. Mas depois que eu fui vendo, até uma vez saltou para mim da Bíblia, quando se diz que Jesus tornou-se homem das dores. Sabe, saltou da Bíblia para mim dizendo, puxa, a minha mãe foi mulher das dores. O que minha mãe sofreu durante a vida inteira dela. E por fim ela acabou sofrendo de câncer e morreu de câncer. Fez cirurgia, um ano inteiro ela ficou boa, até ela viveu na Canção Nova esse ano. Foi um ano de privilégio, ela ter vivido um ano inteiro na Canção Nova comigo, com toda a comunidade daquele tempo. Foi um privilégio, mas passado um ano, o câncer voltou com toda a força, e mamãe morreu de câncer. E o próprio médico dizia que o câncer pegou todo o pulmão dela, só tinha um tantinho de pulmão em cima, com que ela respirava. E o médico dizia, ela deve ter dores muito fortes. E o próprio médico dizia, mas ela não reclama. O doutor Martinho aí, de Lorena, e quem é da região, pode até perguntar para o doutor Martinho isso. Ele continua sendo amigo da Canção Nova, a esposa dele está sempre aqui conosco. Acabaram de me trazer, né? Que o nome é Luigi e Maria, tão simples o nome, né? Os dois que foram beatificados, e o sobrenome deles é Quattroque, né? Então, Deus quer que nós tenhamos santos, como esse casal Luiz e Maria foram santos, e agora eu posso dizer, como os meus pais foram santos. Gente, aguentar as dores que a minha mãe aguentou, e ter a graça no final, eu tenho contado, de ter sido visitada por Nossa Senhora, nos últimos dias da sua vida, e morrer nos braços dela, como ela teve a graça de ver. Eu já contei isso aqui. Foi porque ela foi santa. Não é santa de altar, mas ela tirou das durezas do casamento dela. Eu conto sempre que meu pai e minha mãe eram aquilo que hoje se chama duas pessoas casadas, mas com incompatibilidade de gênios. Inclusive o gênio, o temperamento de um e de outro era o oposto. Meu pai e minha mãe eram o oposto. Mas além disso, toda a formação, a educação dos dois, claro, meu pai era bem educado, mas a educação dele foi uma educação rude. Mamãe não, mamãe teve uma educação fina. Eu digo isso não para vanglória, mas por ser raridade. Meu avô foi durante muito tempo, né, o terceiro homem da cidade. Claro, era uma cidade pequena, mas naquele tempo ele era o terceiro homem da cidade. Havia os dois turcos, como chamavam, né? O Rashid e o Maluf, lá de Elias Fausto. E depois do Rashid e do Maluf, era o meu avô. Ele era o homem mais rico da cidade. Não falo isso por orgulho, não, porque eu não, e de dinheiro eu não tenho nenhuma herança do meu avô, nada. De riqueza ele acabou não deixando nada para nós, mas deixou a minha mãe. E a maior riqueza é justamente esta. Meu avô tinha o único carro da cidade, um Dodge naquele tempo. E minha mãe teve uma educação fina. Imagine, mamãe tocava violino naqueles tempos. Eu nasci em 1936, portanto nos anos 30, mamãe tocava violino e tocava bem. Depois, coitadinha, teve que deixar a vida de mulher, a vida de esposa, a vida de mãe.
Imagine uma mulher que toca violino, depois tem que deixar, porque nem tem mais como tocar violino. Ela tocava violino no tanque, na máquina de costurar. Era o violino da minha mãe. Era o fogão que não era fogão de gás, era fogão de lenha. E depois, como a lenha ficou cara, foi para o carvão, mas o carvão era caro também. E nós fomos acabar cozinhando com serragem. E quem já cozinhou com serragem sabe a dureza que é e a fumaça que faz. Era esse o violino da minha mãe. Não era aquela crina de cavalo do arco passando na corda, não. Eram essas durezas. Mas que beleza! A minha mãe cantou uma canção nova. A minha mãe cantou uma canção nova no tanque, gente. No fogão cheio de fumaça. Na máquina, porque embora tuberculosa, a minha mãe trabalhava, imagina o que é a costureira, você que é costureira sabe disso, inclinada ali na máquina, e a minha mãe trabalhava numa máquina profissional, não eram essas máquinas de hoje, que são muito ágeis, elétricas, não, era a pedal, mas máquina profissional, grande, bem grande a máquina, essas máquinas de produção industrial, era uma máquina industrial, na qual minha mãe costurava, que antes costurou couro e foi feita uma adaptação, mas continuou sendo uma máquina pesada, industrial, era a única que ela tinha, que ela herdou lá do meu avô, e o que ela penava, todos os dias, começava cedinho, eu me lembro, pelas 7 horas da manhã, minha mãe já estava na máquina, como meu pai já tinha ido para o emprego, não é? Ela nem fazia almoço, já tinha feito o jantar da véspera, apenas ela mandava a gente esquentar, assim como meu pai esquentava a marmita, e eu, o meu irmão, ia esquentar o almoço do dia seguinte, e mamãe continuando na máquina, não tinha pausa. Muitas vezes eu via minha mãe comendo na máquina, porque ela nem ia para o quarto, nem saía do quarto para a cozinha, parando de costurar, e até pelas 11 horas da noite, eu dormia, e a minha mãe estava na máquina, e você sabe, inclinada na máquina, horas a fio e tuberculosa, mas foi disso tudo, foi essa canção nova que ela cantou, foi daí que ela auriu a santidade dela. Por que eu estou contando isso? Gente, eu não tinha planejado falar tudo isso, até o meu projeto era falar totalmente diferente de Santo Antônio, eu só toquei em Santo Antônio e saiu tudo isso, e a música que eles cantaram, cantarei ao Senhor eternamente o vosso amor, fez brotar tudo isso, porque essa é a vontade de Deus para você. Você pode ser santa, tocando violino no seu tanque, ou na sua máquina de lavar, hoje é muito mais fácil, né? No seu fogão, mesmo que seja a gás, na sua cozinha, na sua máquina de costura, e quanta gente costura ainda, e quanta gente costura hoje ainda, com máquina industrial. Deus quer que você seja santa, com os sofrimentos próprios da sua família, dos seus filhos, das dores de cabeça que os seus filhos dão, e talvez que o seu filho maior, que é o seu marido, está dando para você, é porque em geral o filho mais velho, que é o marido, dá muito mais trabalho, mas você pode tornar-se santa, como a minha mãe, aurindo, tirando a santidade dessa matéria-prima de uma dona de casa, e você também, homem. Então, deixa eu contar uma coisa, porque mamãe era tuberculosa, o médico disse a ela: a senhora não pode ter filhos. Tanto assim que entre eu e a minha irmã, a Maria, tem 11 anos de distância. Você sabe que naquele tempo não havia métodos para não engravidar, não havia, até digamos, graças a Deus não havia pílulas, não havia nada disso. Você já entendeu tudo, né? O que meu pai e minha mãe tiveram que viver, o que o meu pai teve que viver dentro de casa,
Meu pai vivia a castidade dentro de casa. Porque também não havia método Billings para a mulher perceber quando está fértil e quando não está fértil. Meu pai era obrigado a viver castidade. E eu dou o maior 10 para o meu pai. Porque 11 anos, gente, não é brincadeira. 11 anos não é brincadeira. E de repente, quando a minha mãe engravidou, claro, eles tinham o direito de ter a sua vida conjugal. Quando de repente a minha mãe engravidou, ela voltou ao médico e disse: doutor, eu estou grávida. O médico brigou com ela e disse: volta aqui amanhã que eu vou tirar essa criança. Minha mãe ficou como uma fera. Sabe, fera que protege o próprio filhote, a própria cria, desculpe falar assim, que estava indo no ventre dela. Mamãe ficou como uma fera que protege a própria cria. E disse: não, doutor, não, tudo menos isso. Ele brigou com ela e disse: não, volte aqui, venha aqui amanhã que eu vou tirar essa criança. E a minha mãe brigou com ele, falou o que devia falar para ele. Ele disse: então, você não é mais minha cliente, não é mais minha paciente. Ela disse: não sou então. Paciência, eu sinto muito. O senhor me acompanhou muito bem esses anos todos de tuberculose. Mas eu não volto aqui para o senhor tirar essa criança. Então ele disse: não volte mais. Ele disse: tudo bem, doutor, não volto mais. E mamãe não voltou para aquele médico. Foi a um simples médico de clínica, que não era especialista em tuberculose. Agora ela estava grávida, ela não podia pagar médico, porque antes, como tuberculose, ela tinha médico grátis. Mas agora não tinha mais, porque o médico dela a deserdou. Ela foi apenas a um clínico ali no posto de saúde, onde ela se apresentou como grávida. E um médico muito bom, simplesmente de posto, disse: não, minha filha, eu vou ajudar você e você vai ter esta criança. E disse mais: com essa criança vai devolver a sua saúde. Realmente os profissionais, quando agem dentro da vontade de Deus, eles acabam sendo profetas. E aquele médico foi profeta. E minha mãe aguentou firme. E veio a minha irmã, a primeira irmã, porque antes somente o Zé Carlos e eu. E entre eu e ela, como disse, tem 11 anos de distância. Daí veio a minha irmã, a Maria. E a partir da Maria, a minha mãe se curou. Literalmente, minha mãe foi curada. Não teve que mais voltar ao médico de tuberculose. Curou. E minha mãe ficou sadia. Tanto assim que vieram mais 3 meninas. Abriu a porta, né, vieram a Maria e mais 3. Eu tenho 4 irmãs, graças a Deus. E não são velhinhas, não. Às vezes, quando se fala irmã de padre, né, se pensa logo em umas velhinhas. Não. Embora a minha irmã é 11 anos mais nova do que eu, mas veja, é 11 anos mais nova do que eu. E as outras são bem mais jovens. Nem sei se a Marta, minha irmã, está por aí. Se tiver, Marta, se apresente onde você estiver, porque eu tenho uma irmã hoje na Canção Nova, que ela está lá no Instituto, e lá teve também festa no dia hoje. Minha mãe trabalha lá, no meio das crianças aqui da nossa escola. Tenho essas outras 4 irmãs, graças a Deus, porque daí a minha mãe não sonegou mais. Antes ela e meu pai viveram castidade, o tanto quanto eles conseguiram, porque ela não podia ter filhos. Mas quando ela se curou, como o médico disse, a minha irmã, a gravidez da minha irmã, a Maria, minha irmã, curou a minha mãe. Eu já disse isso para ela, ela ficou muito emocionada. Eu disse: Maria, obrigado, porque você curou a mãe. E curou a mãe para ter você e ter as nossas 3 irmãs, que completou a nossa família. E claro, gente, não é que depois foi um mar de rosas, não. Para um pedreiro que agora tem 6 filhos, um já no seminário, não é moleza, não é fácil
Mas eles não sonegaram e não tiveram mais filhos, porque a última gravidez foi de gêmeas. A Maria José ficou e a outra, Maria Isabel, faleceu. E daí mamãe não conseguiu mais ter filhos, mas não conseguiu mais. E posso lhes dizer que tanto quanto o meu pai, a minha irmã, a minha mãe, tornou-se santa como esposa, como mãe. Como eu dizia, os dois eram o oposto. É o que se pode dizer, duas pessoas que têm incompatibilidade de gênios. Brigavam. Não brigavam na nossa frente. Que bonito. Mas nós, de fora, víamos que eles brigavam. Eu vi muitas vezes minha mãe com o bico, por ter brigado com meu pai. Eu vi muitas vezes meu pai de bico. Quando meu pai fazia bico, era para valer, por ter brigado com a minha mãe. Na nossa frente, não sei se as minhas irmãs viram assim briga do meu pai e da minha mãe depois, porque eu fui para o seminário, mas eu e o Zé Carlos não vimos. Mas eles tinham gênio, tinham temperamento, brigavam como qualquer casal briga, mas isso não os separou. As dificuldades todas, eu repito, eles tinham o que se chama incompatibilidade de gênios. E se lá ainda antes de tudo, até quando ela veio para São Paulo e acabou indo morar em Porão, imagina a minha mãe, de educação fina, que tocava violino, vem para São Paulo com meu pai, para meu pai poder pagar os meus olhos da operação que eu fiz, e ter que morar num porão na Barra Funda. Quem conhece a Barra Funda, mas não é a Barra Funda de hoje, é a Barra Funda dos anos dos anos 40, dos anos 38, 39, 40, quando eu tinha 2 anos apenas. Foi aí que eles se tornaram santos. E eu digo, o meu pai foi matéria-prima para minha mãe tornar-se santa. Também com o gênio dele, temperamento dele, totalmente diferente da minha mãe. E a minha mãe foi matéria-prima para o meu pai ser santo. O nervosismo da minha mãe, as dores de cabeça da minha mãe, as zangas da minha mãe, que claro, como mãe, também feriu a gente que era filho. Mas hoje eu digo que feridas maravilhosas, meu Deus, se todas as nossas feridas fossem como as feridas que a minha mãe deixou em mim, pelo nervosismo de santidade dela, aguentar o que ela aguentou, suportar o que ela suportou, até mesmo as dores que ela suportou, e que a fez santa, não santa de altar, mas santa. Dizendo isso, eu não estou exaltando os meus pais, nem estou me exaltando. Talvez você me vendo contar isso, você verifica agora que seus pais também foram santos. Não santos no padrão que a gente pensa como Santo Antônio, mas santos pai, mãe, esposo, na luta, na faina, na dificuldade do dia a dia, nas durezas, na pobreza do dia a dia, mas na veracidade, na honestidade, na fidelidade um ao outro, na fidelidade aos filhos. Meu Deus do céu, é isso. E talvez até você reconheça que você está vivendo uma vida santa. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, se você reconhece agora que você está vivendo uma vida santa. É isso mesmo, Deus te quer santos. Talvez você nunca tivesse reconhecido que o que você estava vivendo era a vida de santidade, que você está realmente com a matéria-prima na mão. Continue firme. Aí eu não digo aguenta somente, não, eu digo continue firme, continue agarrando essa matéria-prima, por mais duro que seja, aguenta firme, e se torne santo realmente, se torne santa realmente, se tornem santos. E mesmo se o gênero de vocês é diferente, se de quando em quando há uma brigazinha, há uma discussão, até uma briga meio mais forte, é nisso também que vocês vão se tornando santos. Porque eu digo sempre que marido e mulher são como as 2 facas que se amolam
Você vê que ele pega 2 facas, né? E açougueiro faz muito isso. Pega 2 facas e amola uma na outra. Nos 2 sentidos de amolar. A gente fica amoladinho, afiado. E é uma amolação, claro que é uma amolação. Você está entendendo os 2 sentidos de amolar? É o casal que vai se amolando um ao outro, mas para quê? Para ficarem afiados, santos. Aproveita a matéria-prima. Eu sei que talvez você queira ser santa e seu marido não quer. Talvez você queira ser santo e a sua mulher, infelizmente, não quer. Porque tem mulher também que é muito teimosa e não quer. Talvez a sua cruz seja a sua esposa, e talvez a sua cruz seja o seu marido. Talvez você tenha a dureza de ter um marido adúltero, infiel, beberrão, que já deu 1000 problemas, e talvez você tenha, o problema de uma esposa, quem sabe leviana, que já lhe deu trabalhos, quem sabe já lhe foi infiel, ou quem sabe que é descabeçada, que é turrona, que é brava, que é azeda, que é tão nervosa que chega a ser até neurótica. Mas eu digo, aguenta firme. Talvez você tenha a cruz dos filhos que você tem para criar e educar, que só te dão desgosto, mas tudo isso é matéria-prima. Talvez você tenha a pobreza, como meus pais tiveram. Talvez você tenha a doença, como meus pais tiveram. Mas tudo isso, eu repito, é matéria-prima para vocês 2 se tornarem santos. E Deus quer que a vontade de João Paulo II se realize, porque é vontade de João Paulo II, porque é vontade de Deus, que casais se santifiquem, e santifiquem um ao outro, e santifiquem os filhos, para que casais santos tenham filhos bons, melhores e santos. Se João Paulo II quer casais santos, eu quero mais. Eu quero famílias santas, onde marido, mulher e filhos se tornem santos, mas da matéria-prima do casamento. Hoje estou lançando um desafio para os meus irmãos de sangue, para o Zé Carlos, para a Maria, para a Márcia e para a Maria José. Vocês 5, além de mim: Zé Carlos, Maria, Márcia, Maria José. Nós tivemos pais santos. Tivemos. Vocês testemunharam pela dureza da vida deles, que eles tiraram da vida deles a santidade. Não são santos de altar, mas são santos da nossa igreja doméstica. Vamos nós ser uma família santa. Eu estou fazendo um desafio para os meus irmãos. Se eles não estão me vendo agora, e é bem capaz que estejam me vendo, eles vão ver essa fita. Por mais duro que seja entre nós, até que tenhamos incompatibilidade de gênios entre nós, vamos nós ser santos. Eu digo para vocês, meus irmãos de sangue, é dever nosso ser santos. Nas durezas do dia a dia, até nas durezas de sermos irmãos, eu ser padre na Canção Nova, vocês serem pai de família, mãe de família, esposo, vocês, Zé Carlos, esposa, vocês, minhas irmãs Maria, Márcia, Maria José, dos filhos de vocês. É um desafio de Deus para nós, é um desafio do pai, do meu pai Sérgio, da minha mãe Josefa, do nosso pai e da nossa mãe Sérgio e Josefa, de nós sermos santos, pelo menos como eles. Nós não temos sido ainda santos como o pai e a mãe foram. Hoje o pai e a mãe, no dia de Santo Antônio, estão nos fazendo esse desafio. Meus filhos, eu preciso que vocês sejam santos, para vocês formarem famílias santas, como nós fomos santos. Eu da minha parte estou aceitando o desafio. Estou convidando os meus irmãos, o Zé Carlos, a Maria, a Márcia e a Maria José,
a enfrentarem isso, e elas convidarem os próprios esposos, e ele convidar Maria Alice, minha cunhada, a enfrentar esse desafio. E assim como eu desafiei os meus irmãos, porque eu tenho o direito de desafiar os meus irmãos de sangue, porque é um desafio para mim, estou desafiando você também. Eu não sei o seu nome, mas eu estou hoje trazendo para você o desafio de Deus. Você que não quer ser santo, para fazer uma família santa, e deixe eu dizer, mesmo se o seu cônjuge, quer dizer, se o seu marido não quiser, ou se a sua esposa não quiser, vai ser muito mais duro. Você vai ter que carregar sozinho, você vai ter que carregar sozinha, vai ser mais duro, mas é possível. E talvez você tenha a alegria de salvar o seu marido, de salvar a sua esposa, de salvar um por um dos seus filhos, e eles se salvarão, eles serão bons, eles serão, quem sabe, até mesmo melhores, porque você foi santo, porque você foi santa. Cante na sua casa, cante no seu casamento uma canção nova, como nós hoje fomos convidados a cantar. Cantemos. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Cantarei. Ó Senhor, eu cantarei. Vai ficando em pé. eternamente o vosso amor. Do começo. Ó Senhor, Eu cantarei. eternamente o vosso amor. Ó Senhor, Eu cantarei. eternamente o vosso amor. E eu imponho agora, Senhor, as minhas mãos. Sim, eu imponho agora as minhas mãos, pedindo, Senhor, o derramamento do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos faz santos. Sim, Senhor, hoje no dia do santo, que em Pádua só é chamado de o santo, nós estamos pedindo, eu estou pedindo agora, Senhor, sobre a minha família de sangue e sobre toda essa tua família, Senhor, aqui reunida, sobre esses meus irmãos e irmãs. Estou pedindo, Senhor, o derramamento do Espírito Santo para sermos santos. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, para tirarmos da matéria-prima do nosso dia a dia, da nossa família, do nosso estado de vida, do nosso trabalho, da nossa profissão, da dureza, da pobreza, mas também, Senhor, da fidelidade, da sinceridade, da bondade vivida na nossa vida, Senhor. Concretamente, estou pedindo a graça da santificação. Esta é a vontade de Deus, que sejais santos. A vontade de Deus é que sejais santos. Derrama, Senhor, o Espírito Santo sobre cada um desses meus irmãos e irmãs, para que eles se tornem santos. Senhor, infelizmente, é verdade, os maus não são bons, porque os bons não são melhores, e porque os melhores não são santos. Nós precisamos ser santos, para que todos sejam bons, e tenhamos muitíssimos melhores, e tenhamos muitos santos. Senhor, não apenas o Brasil precisa de santos, a nossa família precisa de santos, a sua família precisa de santos, a minha família precisa de santos. Candoria mania lavará. Solta a sua voz. Isso, e deixa que o próprio Espírito Santo inunde você, inunde a sua vida, até mesmo os seus defeitos, as suas falhas, seus ressentimentos, suas mágoas, suas decepções, suas feridas, suas marcas. E que de tudo isso você venha tirar a santidade. Vai cantando. Sim, que o Espírito Santo nos envolva agora, Senhor, cada um de nós no seu estado de vida.
dos casados, do próprio casamento, da própria vida de casados. Retirem, Senhor, a própria santidade. Que os jovens, Senhor, que os trabalhadores de todos os tipos de trabalho, pedreiro e costureira, dona de casa como meu pai e a minha mãe, retirem a santidade, Senhor. Que todos sejamos santos. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Cantarei, ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Cantando e aplaudindo, porque isso é verdade. Aplaude e canta. o vosso amor. Cantarei. Aplaude para valer, porque isso é verdade. É a santidade da sua família. Eternamente o vosso amor. Louvado seja Deus. Você pode ir se sentando. Até eu quero agradecer aqui, de público, diante de você, ao meu irmão, o Zé Carlos, que foi a partir de uma bronquinha que ele deu. Meu irmão, de vez em quando, dá umas bronquinhas, ele tem direito, de dar uma bronquinha em mim, porque ele ficou cuidando da família quando eu fui para o seminário, portanto, ele ocupou o lugar de irmão mais velho, e eu peço a Deus que você, Zé Carlos, realize isso cada vez melhor. Foi uma bronquinha que meu irmão deu com jeito e eu entendi, e é preciso entender. Quando eu me referi ao meu pai, e não me referi tanto à minha mãe. Ele retrucou imediatamente, graças a Deus eu entendi. E a partir daquele momento, daquela bronquinha, veja, é na família que nós nos tornamos santos. Até nas bronquinhas e nas bronconas que nós acabamos dando uns nos outros. Necessariamente, irmão é para isso. Irmão é para isso. Que eu fui entender e aí fui entendendo cada vez melhor a santidade da minha mãe. Para ela foi até mais duro ser santa do que meu pai, com tudo aquilo que ela viveu. E aguentar nós, Eu e meu irmão, depois vieram as minhas irmãs, que também deram trabalho. Não estou menosprezando, mas a minha irmã Marta, por exemplo, foi muito moleca, foi. Não no mau sentido, mas das artes próprias de menino, de menina ela subia em árvore como menino e tudo mais, feminina, claro, mas arteira, Nós demos muito trabalho para os nossos pais, e eles acabaram sendo santos, nós fomos matéria-prima para eles. Mas dizendo isso, e agradecendo ao meu irmão, eu quero dizer a você, a Canção Nova quer e precisa ser uma escola de santos. Mais do que escola, ela quer e precisa ser uma oficina de santos. Numa oficina de santos se faz santos. Numa fábrica de santos se fabrica santos. Ela quer. Graças a Deus ela está sendo e ela está fazendo. Só que nós precisamos apressar. Porque veja, o Brasil está assim, porque há 21 anos atrás o Papa disse: o Brasil precisa de santos, de muitos santos. Nós não os tivemos, porque nós não nos tornamos santos. E o Brasil está no estado que está por causa disso. Eu repito, os maus não são bons, porque os bons não são melhores. Os assaltantes continuam sendo assaltantes, os sequestradores continuam sendo sequestradores, os corruptos, os ladrões continuam sendo, porque nós não somos melhores e não somos santos. Nós temos que tirar o atraso. Por isso Deus deu à Canção Nova esses meios. Nós estamos chegando no Brasil inteiro, e não só no Brasil, fora do Brasil. Deus não quis apenas uma televisão, Deus quis uma fábrica de santos, indo pelo ar, indo de casa em casa. É entrega a domicílio,
é entrega a domicílio. É como esses cursos por correspondência que chega à sua casa para ajudar você. Nós levamos o manual de instrução para ser santo para dentro de casa, através da televisão, do rádio, dos nossos CDs, das nossas fitas de vídeo, de nossas fitas cassetes. E por isso a Canção Nova precisa de você. Precisa. Porque veja, nenhum dos outros meios vão patrocinar. As empresas, os que fazem as grandes propagandas das televisões, que estão destruindo e não realizando famílias santas, não vão patrocinar isso. Vão patrocinar Big Brother e outras coisas. E quanto mais depravado, mais infelizmente vão patrocinar. Mas isso que nós estamos fazendo, infelizmente, quem patrocina? Você. Você que está entendendo, você que está querendo ser melhor para os seus serem bons. Hoje, mais uma vez, eu estendo as mãos. Quanto está a nossa campanha? 44. Portanto, faltam 56%. Estou pedindo agora a você que você seja muito concreto na sua contribuição. Você seja generoso na sua contribuição. Se você não tem aí, você pode dar um cheque. Você pode dar até mesmo um vale. Eu peço que todos passem as sacolinhas e todos tenham a ocasião de pôr a mão na sacolinha. Mesmo que você não ponha nada, você põe a sua intenção. Você põe até, quem sabe, o que você já doou nessa campanha. Mas eu quero que, estou pedindo, que todos ponham a mão, que passe a sacolinha. Repito, talvez você não coloque nada, mas ponha a mão. E com a mão põe a sua intenção. E você pode também dar um cheque, você pode também dar um vale escrito, nós acreditamos em você. De alguma maneira depois você vai saudar aquele vale, vai mandar para nós. Por quê? Eu não estou pedindo dinheiro, eu estou pedindo matéria-prima para essa oficina, para essa fábrica de santos. Nós queremos ajudar você a ser santo, nós queremos ajudar a sua família a ser santa, para que você tenha filhos bons, netos bons e uma sociedade realmente boa. Só tendo santos é que teremos melhores, é que teremos bons. Você já entendeu? Deus lhe pague. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.